A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Me chamo Marsovi Jacinto Caetano, tenho 17 anos, sou de Moçambique, sou da Igreja Evangélica Obra Redentora de Cristo do Missionário Isaías. Nasci numa família católica, meus pais são católicos, fui batizado lá, recebi primeira comunhão. Quando cresci, em 2019 me falaram de Cristo, me converti ao cristianismo. Depois fui enganado por Satanás que me levou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Passei a ir lá nos cultos, fui membro, depois me deram cargo de ser ação missionária. Mas depois, graças a Deus fui livre do Adventismo. Fiquei um momento parado e bem frustrado sem nenhuma igreja a frequentar. Depois conheci o missionário Isaías e Lisete sua esposa e comecei a frequentar na igreja deles. E atualmente sou líder dessa igreja. Amados irmãos, vim contar este relato a vocês da minha experiência com um falso profeta. Aquele falso profeta quis me levar ao caminho do erro para o evangelho da prosperidade. Mas graças a Deus escapei. Vou contar como aconteceu. Fui convidado para participar de um jejum de 30 dias. Eu entrei de jejum com um irmão que tinha me convidado e disse que iríamos subir ao monte. E eu tinha que viajar para outra vila para Mocubela. Eles tinham me enganado dizendo que iríamos no monte, mas na realidade não fomos no monte. Então quando cheguei no local, fomos na casa do profeta. Depois esperei por algum momento. Aí o homem apareceu. Me apresentaram que era o profeta. Quando aquele homem veio, ele disse que iríamos no monte. Já às 11 horas da manhã, ele me disse: "Vamos lá no monte." Disse então eu: "Onde se situa o monte?" Quando estávamos em casa, ele começou a cantar músicas mundanas. E ele começou a imitar músicas que tocavam e falava sempre dessas músicas mundanas. Eu perguntava a mim mesmo: o que está acontecendo? Fomos no lugar e atravessamos para um outro lado do rio. E lá tinha uma pedra muito grande e subimos naquela pedra. Chegamos naquela pedra. Lhe perguntei: esse monte que se referia, esta pedra aqui? Ele disse-me: sim, este monte. Ele orou alguns 5 minutos e disse-me para ler a Bíblia. E ele fez uma pregação ao vivo no Facebook. Eu achei estranho ele usar o Facebook. Então me perguntei: como um homem de Deus usa o Facebook? Será que ele não sabe? Me parece que ele tem um evangelho não de santidade. Ele ficou a assistir suas piadas e filmes, até mesmo vídeos que blasfemavam de Deus no Facebook, enquanto eu assistia alguns testemunhos no YouTube. Depois de algum momento, eu me senti cansado e dormi. Acordei e comecei a orar. E ele também orou. Ele orava em línguas estranhas, em inglês. Isso me pareceu muito estranho. Depois daí, ele orando disse que ele estava vendo 2 anjos que estavam ali. Depois daí ele me disse: você não pode repetir suas orações. Quando você repete essas orações, se Deus quer te dar algo, Satanás passa a tomar suas orações. Eu fiquei ali pensando o que ele queria dizer com essas palavras. Pensei em depois ir meditar. Depois saímos e fomos em casa para terminarmos com o jejum. Depois de terminar, ele começou a profetizar sobre a minha vida dizendo: eu vejo o espírito de muçulmanismo na sua vida. Ele começou a me perguntar se meus pais eram muçulmanos. Eu disse que não. Ele disse: é por causa de seus avós. Mas meus avós não são muçulmanos. Ele disse: é porque você um dia já tentou ser um muçulmano. Mas eu nunca pensei na minha vida de ser muçulmano. Deus não permitiu que ele visse minha vida, porque os falsos profetas têm a capacidade de ver e profetizar sobre a vida de alguém fazendo adivinhações. Eu acredito que foi Deus quem impediu de ele ver a minha vida. Ele estava errando sempre que falava algo sobre mim. Em um tempo ele disse: eu vejo o espírito de pobreza em você. Me fez uma pergunta: sua mãe trabalha? Eu disse: não. Ele disse: ela não trabalha por causa desse espírito de pobreza que há em você. Eu exclamei que ela já morreu. E ele disse: pode ser isso mesmo que lhe matou? Vai me dizer que ela morreu de acidente? Perguntou-me. Eu disse: não, ela morreu de uma doença. Ele disse: então morreu por causa disso. A partir dessas palavras, eu comecei a orar pedindo proteção de Deus para que me protegesse daquilo que estava acontecendo, para que não me afetasse a minha vida espiritual. E ele começou a errar com suas profecias de adivinhações. Nisso me fez descobrir que ele era falso profeta, e eu comecei a não dar crédito no meu coração às suas palavras. Ele disse que Satanás estava bloqueando os meus caminhos, mas eu não acreditei no meu coração, mas por medo de lhe ofender, como eu hospedava na casa dele, não quis lhe confrontar em responder. Fiquei como se acreditasse nas suas palavras equivocadas. Disse muitas coisas erradas que não acontecia na minha vida. Ligou o computador dele. Começou a assistir músicas mundanas e filmes enquanto eu assistia a alguns testemunhos.
Veio onde eu estava e me encontrou assistindo testemunhos. Ele me proibiu de assistir testemunhos e me disse: estes testemunhos são falsos. Não pode assistir. Eles estão querendo te enganar. Eu disse a ele: deveria pôr à prova antes de declarar que são falsos. Em obediência a ele eu deixei de assistir, pois eu estava na sua casa em um lugar distante de casa. Ele disse que um homem de Deus não pode ser pobre, e que ele não aceitava servir a Deus e passar mal. Ele me perguntou se na Bíblia houve um profeta pobre. Eu disse que a maioria dos profetas foram pobres. Ele interrogou-me dizendo: pensa lá. A Bíblia fala que Jeremias, um profeta, compra um campo. Achei que esse era pobre. Se Jeremias fosse pobre, como iria comprar um campo? Eu disse: mas Jesus não foi pobre. Ele disse: não, se Jesus fosse pobre, como os discípulos quando ele foi comiam. Como? Jesus deixou dinheiro quando morreu. Ele estava bem equivocado. Eu não poderia imaginar quão cego era aquele homem. Então a partir daí fiquei muito triste. A mulher dele até começou a não concordar com ele e lhe disse: a Bíblia fala do jovem rico, e que é muito difícil entrar no reino dos céus com riquezas. Mas ele não deu ouvidos à sua esposa e ele dizia que ele tinha muitas riquezas. Se gabava com as riquezas que tinha e dizia: eu tenho 2 casas, uma na beira, outra em Maputo e tenho 2 carros, uma loja, e em cada mês o salário entra na minha conta. Ele disse que não trabalha, mas recebe mensalmente. Ele falava que ele não aceitava servir a Deus que é rico, que é dono da prata e do ouro e depois ficar passando mal. Fomos dormir. Comecei a raciocinar se deveria continuar com o jejum ou não, mas a orar. Apresentei-me a Deus para jejuar no dia seguinte. Acordei no domingo e ele me disse que não poderíamos jejuar, só depois faríamos um jejum seco de 3 dias. E o jejum era para mim, porque dizia que minha vida não estava bem. Ele disse: pode comer, só amanhã. Contou-nos um sonho. Ele dizia que sonhou com portas do dinheiro ao se abrirem para ele, que até 2023 será mais rico. Comemos e fomos no culto, mas eu estava bem cansado, deprimido, fraco, desanimado e triste. Começou a pregar, e falava palavras equivocadas e distorcidas. O foco da sua pregação era um evangelho da prosperidade. Mas depois, no último, quando terminou a pregação, ele orou, veio a mim e disse: vejo uma mulher chamada Joana em você. Então me perguntou: você conhece essa mulher? Eu disse: não conheço essa mulher. Ele continuou dizendo: essa Joana é uma mulher da sua igreja e ora muito. Ela é sua namorada. Se você está escondendo de Deus, não esconde. Eu neguei. Então ele me disse: está bem, talvez não seja. Conhece uma mulher chamada Adelina? Eu tentei puxar a mente. Eu disse: conheço uma do meu bairro. Ele disse-me que ela quer namorar comigo. Mas eu exclamei: essa Adelina que eu conheço é grande. O profeta disse: mas isso não é problema. Eu lhe disse: ela já tem um filho. Ele disse: não há problema. Você pode namorar com ela. Ela está na turma C ou D. Mas eu disse: na minha escola não há nenhum grupo que tem turma C ou D. Mas eu lhe disse que não namorava. Ele disse que não existe nenhum lugar da Bíblia que fala que namorar é pecado. E ele disse: você é inteligente, e existem algumas colegas que te pedem para fazer trabalhos. E nomeou alguns nomes delas e nenhuma delas eu conhecia. O profeta chamou uma das mulheres que estavam ali, e profetizou algumas coisas, e orou impondo as mãos na cabeça delas. Eu disse a mim mesmo: se ele quiser pôr as mãos sobre minha cabeça eu vou negar, porque eu assisti a um testemunho que dizia: quando você aceita oração de imposição da mão na cabeça, você pode pegar alguns demônios sobre a sua vida. Eu não queria pegar nenhum demônio sobre a minha vida. Então por causa disso eu não irei aceitar. Fiquei muito triste, porque aquele homem era falso profeta. Eu estava cansado daquele lugar. Tudo o que eu queria era sair da sua casa e ir para casa. Graças a Deus saí daquele lugar bem. Irmãos, vejam o que a Bíblia diz. Mateus 7, 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus,
e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Também em Mateus 24 versículos 11 e 24, então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Segundo Pedro 2 nos fala: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. E por fim, em 1 João 4 diz: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Exorto-vos, amados irmãos que me ouvem, que se guardem do Evangelho puro, santo e imaculado. Vigiem mais, pois estamos na última hora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, irmãos.